Seja muito bem-vindo ao Ncast, o podcast da N, que a gente está tendo a honra de lançar hoje aqui em parceria com Estúdio Podcast, Broadcast e Business. Para você que não me conhece, eu sou Natália Vinhas, sócia fundadora da N, e estou aqui hoje com a Letícia. Letícia que trabalha com a gente na N. E a gente sempre quis realizar esse podcast, a gente vem falando sobre isso há muito tempo. É um tipo de projeto que a gente já realiza para os nossos clientes e a gente ainda não tinha o nosso. Então, a gente fez essa conexão com o Estúdio Podcast, com o Flávio, que está aqui com a gente na gravação. Pessoa que deu uma força e que falou assim, é o momento, vocês têm que fazer. E a gente parou, desenhou esse modelo. E hoje, nosso programa de inauguração, a Letícia armou uma trama para mim, lá na N, e montou algumas perguntas, né, Leti? Isso aí. Conta um pouquinho aí do processo lá, como é que foi, todo mundo preparando isso. A gente se juntou para pesquisar com a Nath a opinião dela sobre vários temas diferentes dentro do marketing, que eu acho muito legal pra gente conhecer e pra falar mesmo, né? Pra desenvolver sobre o pensamento dela com tudo que ela tem de experiência, assim, que a gente tem vivido hoje na N também, que só cresce, né? É isso aí. Então, eu tô preparada. Para você que tá chegando agora, esse é um programa que a gente vai ter ao longo de todo o ano, com diversos convidados, com tendências, insights, conceitos básicos de marketing, conceitos avançados, inteligência artificial e muito mais. A gente tá preparando um roteiro para ter uma gama aí semanal de conteúdos. De novo, esse é o nosso primeiro momento, então a gente tá aqui entendendo como que vai funcionar, os parceiros que vão entrar com a gente, mas de fato tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Vou deixar a Leti fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo atender as expectativas, porque nós somos 22 pessoas na N, no total. A gente nem tinha parado para fazer essa conta ainda. E quando a gente coloca no papel, né, o pessoal da Conexão Talento, que é a empresa de RH que atende a gente nesse apoio à organização do nosso time, desenvolvimento de equipe, a gente parou para olhar e somos 22, então acho que foi uma junção ali de perguntas de várias pessoas diferentes. Sim. Tô preparada. E é surpresa, tá, gente? De fato que não me preparei para essas respostas. Vai ser muito legal. Nath, a gente quer saber o que você acha sobre a mídia de massa ainda ter poder. Você acha que tem ou você acha que já passou a fase? Eu tenho certeza que tem. Eu vim de um tempo... cheguei a trabalhar em rádio, né? Quem me conhece sabe que eu tive passagem pela Rádio JB-FM, que até hoje é campeã aí de audiência no segmento. E eu acredito plenamente que a mídia de massa ainda tem poder, mas antes do poder da mídia de massa, eu acredito no propósito do que as pessoas querem transmitir. Recentemente, eu tive a oportunidade de assistir na Rede Globo uma mídia que teve da Carmed junto com a Fini. Você já tem aquele gloss? Já tem, sim. Minhas filhas amam isso daí. E aí tava a turma lá da Carmed em parceria com a Fini, no programa do Luciano Huck. E aí eles apresentaram os novos sabores. Tem a Fini o Carmed de amora preta, amora vermelha, os sabores. E aí fizeram uma campanha. Televisão, domingão, em casa, com as crianças, deitadas na cama, já naquele momento de relaxar para pensar no que vai fazer na segunda-feira. E botaram um QR Code dizendo que quem escaneasse, quem fosse a alguma farmácia no dia seguinte, conseguiria comprar aquelas opções de Carmed com 50% de desconto. Ganha um, compra outro. E por que eu tô trazendo isso? Porque é óbvio, né? A gente tá falando de uma audiência enorme no programa do Luciano Huck. Mas mais importante do que isso é, se o seu objetivo é conversão, você ter de fato um CTA, né, que a gente chama muito, a gente trabalha muito com CTA e é um termo em inglês que significa Call to Action, que é você chamar a sua audiência para alguma ação. E acabo trazendo isso, por exemplo, meu, né, você me fez uma pergunta aqui, eu tô transformando essa pergunta, mas no dia seguinte eu tava na farmácia, comprei 6 Carmedes, de sabores diferentes, porque nem tinha a bendita amora, mas tinha promoção. Então, aí você vê, assim, é uma mídia de massa casada com uma ação no ponto de venda efetiva, sim, que funcionou. E quando a gente pensa nisso, a gente não tá falando do trabalho só da TV Globo e só do marketing da Carmed com a Fini estando na TV. É um trabalho que envolve
toda a distribuição. É uma cadeia de suprimentos e de pontos de venda com várias pessoas envolvidas para que aquilo pudesse acontecer da forma como foi prometido. Então, só retomando e respondendo a sua pergunta, eu acho que ela tem um espaço enorme ainda. A gente vê e a gente trabalha muito com o marketing digital, que evolui dia após dia com novas possibilidades. Mas a mídia de massa tem muita força e, antes de mais nada, ela precisa ser bem trabalhada. E quando a gente vê uma ação como essa, a gente vê que o conceito do que a gente faz hoje no digital, que é gerar lead, que é gerar conversão e que é mais fácil de mensurar no digital, está sendo levado também para a mídia de massa. Então, eu acho que é uma conexão e é uma coisa que a gente faz muito na N, de ter essa visão 360. Porque não é só uma mídia. É a gente pensar a campanha como um todo e trabalhar ela da forma correta em cada uma das mídias. É mesmo. É muito legal a gente ver case e saber dos cases, porque a gente descobre o quanto faz diferença a gente investir em várias áreas mesmo de marketing, né? Exatamente. A gente quer saber agora... Ai, meu Deus, vamos lá. Medo. A gente vê que você tá sempre participando de diversos eventos e diversas áreas. Sentem falta de mim, né? Quando Fico você afastada, tá fora, não perturbo ninguém. Mas a gente se interessa por isso porque com certeza tem diferença, né? Por que você tá ali? A gente quer saber qual é a estratégia nessa frente de atuação. Sim, desde 2020, contando um pouco da minha história até, né? Eu vim do mercado de shopping center, além de sou jornalista de formação, fiz marketing, gestão de negócios. E durante 10 anos trabalhei com varejo, shopping center. E o meu sonho era ir na NRF. A NRF é a National Retail Federation e tem um Big Show que acontece há 114 anos em Nova York. E eu ficava assistindo a vídeos e a pós-NRF e ficava pensando, nossa, um dia eu quero estar lá naquele evento. E quando eu fundei a N, final de 2019, comecei a ganhar um dinheirinho e falei assim, vou juntar tudo isso aqui num pacote e vou lá para a NRF em 2020. E foi minha primeira... eu tinha acabado de sair do mercado CLT, onde eu era contratada para ter a minha própria empresa. E eu decidi que aquilo ali seria um investimento. Então, começando a te responder, é um investimento porque a gente não é patrocinado para isso, né? Nem é herdeiro. Foi um investimento numa linha de aprendizado e de formação de autoridade, que eu acho que complementa também essa resposta. Então, foi a minha primeira participação. Quando eu voltei, fiz um evento para Niterói. Niterói nunca tinha recebido um pós-NRF. Trouxe esse evento, a gente recebeu bastante gente ali, empresários da cidade. Na sequência veio a pandemia e foi um momento que a N cresceu de uma forma mais acelerada, né? Foi o nosso principal momento de crescimento de mercado. E eu acredito plenamente que ter feito aquele evento me abriu portas na cidade de Niterói. Porque embora eu seja nascida e criada em Niterói, passei um tempo morando em Araruama, onde meus pais moram, mas nasci e estudei, fiz a faculdade aqui. A minha vida profissional sempre foi muito no Rio. Então, acho que trazer aquele evento para cá, compartilhar o conhecimento, me abriu muitas portas. Então, eu hoje não só a NRF eu vou todos os anos. Inclusive, agora a gente leva uma delegação de empresários esse ano, agora de 2025. A expectativa é que a gente leve mais de 80 pessoas, junto com a Startse e o ONDV do Ricardo Guinâncio, o negócio do varejo. Inclusive, a gente faz um evento grande em Nova York para mais de 200 pessoas, que é o Summit, New York Retail Summit. E aquilo ali sempre me fez entender que eu abriria portas. Abriria portas para mim e para ter uma exposição que eu gosto de ser. Então, é por isso que eu fico distante. Então, a gente tem NRF, Web Summit, Rio Innovation Week. E eu acho que a gente tá sempre querendo levar o time também. Você teve a oportunidade de ir nesse ano também em evento. Eu acho que o conhecimento não pode ficar preso só com a gente, né? E a gente trabalha muito o conceito de autoridade. Concluindo sobre essa questão de evento, eu acho que você gera repertório. Para mim, isso é o principal. Nossa cabeça eu enxergo muito como várias gavetas. E ali a gente vai guardando as coisas que a gente vive. E muitas vezes eu ouço nesses eventos sobre coisas que eu não tenho como aplicar hoje. Ainda mais lá fora, né? Você vai para outros países. Pô, aquela tecnologia, isso ainda é algo muito caro. Diferente aqui do Flávio, né? Que aqui a gente tem o melhor da tecnologia do lado de casa. Isso é muito bacana e a gente tá encantado com essa parceria.
Mas a gente vê tecnologias e possibilidades que ainda não estão na nossa realidade. Mas isso gera um repertório que muitas das vezes, quando a gente tem uma questão, um desafio junto com o cliente, a ideia surge e você pensa assim, caramba, como é que eu tive essa ideia? Nem sempre é a gente que cria. Aquilo foi gerado através de um repertório criado pelo que a gente aprendeu nessas vivências. Então, acho que é sobre isso. Não, eu sei que é um momento que eu fico fora do escritório, né? E a gente acaba perdendo um pouco dessa conexão desse dia a dia. Mas sempre tento voltar e trazer e compartilhar com todo mundo. Dar prioridade pro time de conhecer o que eu vivi lá. É mesmo. E que venham novas oportunidades, não só pra mim, mas pra todos nós. É muito inspirador mesmo, o jeito que você chega e compartilha com a gente parece que vive junto, tudo que você aprendeu, a gente aprende junto. É isso aí. Porque a gente tem visto as redes sociais muito inchadas de conteúdo, né? Todo mundo agora diz saber criar conteúdo, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Precisa de uma especialização. Então eu queria falar sobre fazer conteúdo de verdade ou preencher espaço nas redes sociais. Como que faz isso? Essa é uma boa. E você vai de novo, assim, eu tô trazendo muito minhas filhas aqui, porque é o que eu vivo no meu dia a dia, né? Eu, quando era criança, não sei se você gosta ou gostou, você é uma jovenzinha ainda, mas de fazer álbum de figurinha. Uhum. Eu era apaixonada por álbum, até hoje eu sou. Eu lembro que tinha um álbum do Snoopy, Bem Me Quer foi um sucesso, eram figurinhas lindas, pareciam que eram pintadas à mão. E eu adorava montar os meus próprios álbuns, e hoje eu faço muito com minhas filhas. Então, lançou o álbum do Divertidamente 2, do Lilo Stitch, eu compro. É caro, né, a figurinha hoje, o pacotinho é muito mais caro do que na minha época. Mas eu acho que é um investimento ali, porque a gente vai preenchendo e tem um storytelling dentro do álbum, de contar. Mas um dia desse eu fiz um paralelo e acho que é bacana para responder essa sua pergunta. Porque a gente vê muito na rede social empresas que querem colar só a figurinha, porque precisam postar. E a gente ouve isso muito do cliente. De cliente, de prospect, de pessoas que conversam com a gente sobre esse trabalho de rede social. E muitas das vezes a pessoa só cola uma figurinha ali. E não tem um propósito naquele conteúdo que está sendo compartilhado. Então eu acho que a gente tem sempre que ter isso como drive. Eu sei que vocês têm na N, no trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia. Porque a gente não pensa só em fazer um post. Aquele post está conectado com uma campanha, ele está conectado com os objetivos de marketing, os caminhos de comunicação que foram traçados previamente para aquele cliente. Então, eu acho que isso é um drive muito forte que a gente tem. E eu acho que é uma pergunta que você sabe responder também, né? Porque tá no seu dia a dia aí do trabalho. A gente fala muito sobre isso mesmo. E isso é muito legal, porque para você criar um conteúdo que não seja só para colar figurinha, a gente precisa de fomentar a autoridade, né? A gente precisa criar essa autoridade dos clientes com os clientes deles. E eu queria saber como que você faz, como a gente faz a N, para fomentar a nossa autoridade com os clientes. Tem Quem não tem dinheiro conta história, hein, Flávia? Não? Fala aí. Produção tá aqui olhando e me vendo contar um monte de história. Logo no início da N, o meu primeiro cliente, ele falou uma vez assim... a esposa dele falou pra seguir um caminho e eu tinha sugerido outro, e tá longe de mim querer criar nenhuma confusão. Mas ele falou assim, vamos fazer o que a Natália tá falando, porque a Natália é professora. E aí, voltando e contando mais um pouquinho da minha história, eu tive a oportunidade durante alguns anos de dar aula na faculdade, dava aula pra jornalismo, publicidade, e nunca dei aula pra esse meu cliente, mas ele sabia que eu era professora. Vira e mexe eu postava que eu tava dando aula, então isso também criou essa imagem da Natália professora. E isso tá muito ligado até aos arquétipos, né? Que é um trabalho que a gente vem fazendo agora pro planejamento de 2025 dos nossos clientes. Mas quem eu transmito ser, né? No momento que eu sou professora, eu me tornei autoridade para ele. E ele que tendeu a aceitar o que eu falei, não só porque talvez o que eu falei não fosse o melhor caminho, né? O da esposa dele poderia ser o melhor. Mas quando você tem autoridade, as pessoas tendem a te seguir. E aí isso volta até quando a gente estava falando da questão das feiras. Quando eu mostro que a Natália tá lá na feira, e aí depois eu vou conversar sobre varejo, eu me torno uma pessoa que sabe um pouco mais sobre varejo. E isso vai fazendo com que quem deseja contratar, a pessoa saiba, não, mas lá vai ter uma pessoa que tem essa especialização, que conhece sobre isso. E é isso que a gente trabalha todo dia para os nossos clientes, né? Principalmente para os clientes que são profissionais liberais ou empresas que têm uma pessoa muito forte à frente e que aquela pessoa precisa ser trabalhada. Então,
A gente até no apoio, e acho que você na sua área também tem muito disso, porque quando se escreve um roteiro para uma produção de conteúdo, a gente sempre tenta trazer o que aquele cliente é e relembrar. A gente mesmo aqui, né? A gente tá num bate-papo, mas tô contando a história e eu dei uma pincelada. Eu contei que eu sou professora universitária, contei que eu vou numa feira. E quem tá aqui conhecendo a gente pela primeira vez, tá tendo a primeira oportunidade de estar no Ncast, até por ser nossa primeira edição, já tá conhecendo um pouquinho de quem nós somos, do que a gente faz. E isso também é transferir autoridade. E é uma venda diferente. Porque eu posso vender esse copo e aí a gente tem aqui o estúdio para fazer os produtos magníficos e dizer que ele custa R$5. E é um produto que tem os atributos. Mas quando você vende uma pessoa, você vende um back. Você vende o conhecimento que ela tem. Você vende toda aquela estrutura que foi formada ali ao longo de anos para fazer a entrega do melhor serviço. Então, acho que isso tá muito no caminho aí do que a gente vem buscando cada vez mais fazer. Sim. Muito legal você ter falado de varejo, porque é uma área importante dos nossos clientes, né? E aí eu preparei uma pergunta aqui também sobre qual a importância da prestação de serviço no varejo. A gente ouve muito isso na NRF, em outros eventos também, como o Latam Retail Show, que é o maior evento da América Latina de varejo, que eu sempre estou presente também. E acho que vale a pena também trazer um exemplo, né, de prestação de serviço no varejo. Sabe as pulseiras da Pandora? Sim. Eu tô até sem a minha aqui, mas a pulseira, ela vai com o passar do tempo, ela vai ficando um pouco escura. Ela é feita de prata, né? 925, não sei o nome da prata. E ela fica escura. E aí, a loja da Pandora te presta esse serviço. Você vai lá, de segunda a sexta, de meio-dia às 4 da tarde, às 4 ou às 6, não lembro exatamente. E você precisa ficar dentro da loja e a pessoa faz a limpeza de forma gratuita de até 8 peças. E eu fiz questão de frisar esses 3 pontos, né? O horário, você precisar ficar dentro da loja e a quantidade, porque, preste atenção, a loja tá me prestando um serviço de alto valor agregado, porque eu saio de lá com a minha pulseira nova de novo. Mas existem 3 pontos que trazem o quê? 1, geração de fluxo. Porque eu levo pessoas para a loja, pessoas que eventualmente não iriam comprar. Mas a pessoa tá na loja. E aí você tem que ir. E você tem que ficar na loja. Então, no momento que eu tenho que ficar na loja, pelo menos por 20, 30 minutos, eu posso até não comprar, mas eu desperto o desejo. Porque eu vejo o que lançou, eu vejo a coleção nova, eu já fico pensando, qual vai ser a minha próxima aquisição? Outra coisa, que são desses 3 pontos, né? Eu tenho que ir na loja e de segunda a sexta, de meio-dia às 6. E eles podem até fazer um storytelling lindo de que é porque a pessoa que limpa tá lá nesse horário. Mas não, a gente tá falando de um horário de baixo fluxo. Então, eu tô gerando fluxo qualificado na loja em um horário de baixo fluxo. Então, eu tô levando uma pessoa que tem potencial, porque quem já comprou de mim pode comprar de novo, para dentro da loja. E aí, o que precisa? Treinamento, capacitação da equipe de vendas para que aquela pessoa que tá ali me ofereça um café, que nem a gente tem aqui no Flávio, aquele café delicioso, né, no estúdio podcast. E o terceiro ponto, né, a gente falou do horário, da pessoa precisar ficar por 20 minutos e 8 peças só. Por quê? Porque 8 peças, eu vou ter que voltar lá outras vezes. Aí, na primeira vez, despertei o desejo. Da segunda vez, aquela peça tá com 20% de desconto, semana do cliente. Aí eu vou querer. Né? E aí, o varejo se reinventa. O varejo gera dinheiro novo. Né? E a gente vai ter um tema aqui mais pra frente que vai ser Retail Media, que é a geração de novas formas de se acumular dinheiro no varejo, que são projetos que a gente vem fazendo para os nossos clientes. VX Case é outro exemplo. Até a película do celular você compra uma vez e depois, quando você quer trocar, é 50%, mas você mostra ali que você é cadastrado. Enfim, cada vez mais a gente vê do nosso lado o varejo, que vende produtos oferecendo uma gama de serviços e existem várias formas. Então, a gente incentiva os nossos clientes a fazerem prestação de serviço, a trazerem mais valor agregado, porque a gente gera novas pessoas e a gente gera novas vendas. E isso está muito ligado ao nosso propósito, que é ajudar o cliente a vender mais. Né? Que não é só preencher a figurinha do álbum. A gente volta na sua pergunta anterior, que é muito mais do que isso. Sim. E isso é muito importante porque a gente vê toda a estratégia do marketing, né? Não é só você criar uma ideia básica ou então não ter estratégia nenhuma. Isso tudo depende de estratégia, né? E aí que vai para nossa próxima pergunta. Do que as empresas devem ter medo quando iniciam trabalhos de marketing sem estratégia? Cara, essa é difícil, né?
Mas eu vou selecionar uma fala que eu acho que a gente precisa ter medo das altas expectativas. Das altas expectativas que são geradas sem estratégia. Porque a gente precisa mostrar para o nosso cliente de fato o que a gente faz e eventualmente surpreender na hora da entrega. Mas a gente vê muito, assim, a gente recebe muito clientes também que vêm pra gente sanar esse problema, porque antes acabou mostrando mais do que era. E aí o cliente que tem uma expectativa muito alta é um cliente que tem muita possibilidade de se frustrar. E quando esse cliente se frustra, e pra gente conseguir recuperar é muito mais difícil. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa se preocupar. E o grande ponto é assim, não existe conteúdo. O que eu recebo muito, e a gente consegue conversar e explicar. Muito cliente que fala assim, você pode fazer meu Instagram? E a gente já gravou vários conteúdos sobre isso. E não é só o Instagram. O Instagram é um canal, é mais um canal. Sim. Assim como você tem a mídia de massa, assim como você tem o TikTok, o Pinterest, que faz todo sentido para arquitetura, por exemplo. E você tem uma gama, você tem o Google, você tem os sites, você tem uma gama de possibilidades. O Instagram é mais uma delas. E não é sobre postar só nessas mídias, é você saber o que você vai postar. É ter uma sequência lógica, é você contar quem você é você saber o que é o público frio, quem é seu público morno, seu público quente, como que você se comunica com cada um deles e de forma diferente em cada uma das mídias. Verdade. E isso tudo a gente mostra até o propósito da marca, né? São estratégias e a estratégia mostra quem a marca é e tudo que envolve a venda, né? Por trás. Você sempre fala em todas as reuniões sobre propósito e eu quero, para finalizar, saber um pouco mais sobre isso. Pode contar um pouco sobre o propósito? Cara, isso a gente fala direto, né? Tá, sim, inclusive, na nossa parede, eu acho que tá... Não tá aquele outro do Cortella, né? Essa... Letícia já ouviu várias vezes, mas eu sempre falo, e não é uma frase minha, mas eu também autor desconhecido, mas 2 operários, essa historinha que a gente já falou várias vezes, 2 operários trabalhando na mesma obra, construindo o mesmo prédio. E aí, uma pessoa perguntou, o que você está fazendo? E um operário falou, eu estou empilhando tijolo. E ele estava certo, ele estava botando um tijolo acima do outro, e isso é empilhar tijolo. E quando ele perguntou pro outro, que estava ali ao lado dele, ganhando a mesma coisa, fazendo exatamente o mesmo trabalho, o outro falou, eu estou construindo a maior catedral de todos os tempos. E pra mim, isso resume. Isso é propósito. Porque propósito é quando a gente faz o que a gente faz, sabendo aonde a gente quer chegar. Verdade. E vestindo a camisa. Então, eu acho que pra abrir aqui o Ncast, assim, essa pergunta, eu acho que seja a última. Foi. É uma pergunta que faz muito sentido, porque sim, mostra até mesmo pra gente falar um pouco sobre o propósito do que a gente quer trazer pra cá. Pra esse canal, que a gente ainda não estava, né? E o propósito é esse, a gente conseguir compartilhar conteúdo dos eventos, das feiras, das nossas vivências, dos cases que a gente trabalha todo dia. E que, às vezes, o que a gente aprende com um pode ajudar o outro. E essas parcerias, essas conexões. Então, eu acho que a gente conclui aqui com uma pergunta muito sábia, né? Sim. Com uma... E, assim, deixando pra você aqui, né? A gente já se caminhando pro fim. Vou te convidar para seguir a N nas nossas redes sociais, no nosso site. O @ do Instagram, @marketingcomn. Você encontra a gente lá. Tá no TikTok também, em todas as frentes aí. Você pode escolher o melhor local para acompanhar. E agora no Spotify, no Amazon Music. Isso. Enfim, a gente vai subir em todas essas plataformas. Não sei ainda por onde você tá ouvindo a gente, se é pelo YouTube. E eu deixo aqui a pergunta pra gente concluir, né? Você tá empilhando tijolo ou tá construindo a maior catedral de todos os tempos? Fica essa reflexão. Eu espero por você no nosso próximo episódio.